custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco, tudo bom? Tudo certo. Silvestre, com base, quer dizer, não tudo muito certo, né? Mas vamos lá. Silvestre, com base aqui nos dados do PNAD, foi possível constatar que a desigualdade de gênero entre homens e mulheres no mercado de trabalho brasileiro acabou se aprofundando durante a pandemia. Foram geradas 107.500 vagas com carteira assinada para trabalhadores do sexo masculino, resultado entre contratações e demissões desde março até novembro, quer dizer, tem mais homens trabalhando com carteira assinada do que antes da crise da Covid-19, mas para as mulheres o saldo é negativo. De março a novembro foram fechados 220.400 postos de trabalho, ou seja, há menos profissionais do sexo feminino com carteira assinada agora do que antes da pandemia. Como é que você vê esses dados, Silvestre? Então, Glauco, essa diferença, né, ou essa perda, digamos assim, de postos de trabalho mais para as mulheres, está relacionado obviamente, à pandemia, mas eu diria mais, quer dizer, tem a ver com as próprias características da crise, né, provocada pela pandemia. Porque, vejamos, os setores que mais empregam, né, mulheres, por exemplo, o setor de serviço e o setor de comércio, foram os setores que mais sofreram com a crise. Então, isso provavelmente está relacionado a essa característica, né, que fez com que você tivesse uma não recuperação, quer dizer, você tem uma recuperação relativa do emprego, mas numa proporção maior dos homens. Eu acho que esse é um dado. Eu acho que um outro dado também que tem a ver com essa situação do emprego das mulheres é que na outra ponta, por exemplo, os setores que começaram a mostrar alguma recuperação, inclusive do ponto de vista do emprego, como a indústria, né, a construção civil, são setores que empregam, no geral, mais homens do que mulheres. Então, eu acho que essas podem ser, digamos assim, algumas justificativas para essa situação do emprego em relação às mulheres. Agora, elas já eram minoria no mercado formal. Vai aumentar ainda mais a informalidade para as mulheres no mercado de trabalho, segundo essa ótica, mesmo que a gente tenha uma recuperação aqui no aumento, né? Que a gente tem um aumento no número de postos de trabalho, Silvestre? Provavelmente sim, porque no geral você também tem a situação, digamos assim, de inserção das mulheres, estou falando de maneira geral, né? Ela é mais precária, né? Então isso acaba refletindo também nesse comportamento aí do mercado de trabalho, que na hora que você tem alguma recuperação, isso se dá de forma diferente entre os gêneros. Então, além disso, você tem a informalidade maior entre as mulheres. E eu acho que aí, Glauco, também tem um dado que chama a atenção, que é o seguinte: em função da pandemia, né, você teve também, por exemplo, na área da educação, né, você teve, as escolas fecharam, as creches fecharam, esses segmentos empregam muitas mulheres. Além disso, em razão do próprio isolamento e dos cuidados pessoais de casa, quer dizer, isso provavelmente também desencorajou as mulheres ou dificultou as mulheres de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Agora, a gente tem aqui a situação das mulheres, né? Como você falou, principalmente na pandemia, que elas acabaram tendo aí uma carga de trabalho maior, porque o trabalho doméstico aumentou e as mulheres acabam sendo responsáveis, gastando mais horas de trabalho doméstico do que os homens. Isso aqui apontam todas as pesquisas, né? E ainda tem a questão do problema das mães também, que perderam o suporte das creches, das escolas. Para corrigir essa desigualdade minimamente, é necessário que o poder público promova ações também para que a recontratação seja facilitada, não, Silvestre?
Sim, exatamente, e principalmente nesses segmentos, né, esse segmento emprega muitas mulheres. Então tem isso que você tá pontuando, né? Quer dizer, a necessidade por parte do poder público de tomar iniciativas, de ter política que consiga compensar essa situação das mulheres, porque de fato no caso específico aí da pandemia, quer dizer, qual foi a tendência? As mulheres, né, ter um trabalho, a carga de trabalho, ou a chamada dupla, incrementada em função dessa situação, né? Porque as mulheres, né, uma vez que você se não tiver condições por parte da prefeitura, do poder público, de oferecer essas melhores condições, obviamente que a tendência é piorar a situação dela, e também em relação à perspectiva de arrumar emprego, de ter vagas, né, no mercado de trabalho para esse segmento. Então, a tendência é as mulheres que cuidarem mais, né, como já fazem, né, desses afazeres, enfim, do trabalho doméstico, e como eu falei, de certa forma desencoraja, né, a procurar emprego, né? E quando você fala de que desencoraja de procurar emprego, significa que existe uma cifra oculta nas estatísticas de desemprego. Na verdade, não aparecem essas mulheres que desistiram de procurar postos de trabalho, mas que provavelmente com a retomada das aulas vão voltar, e aí o índice de desemprego vai subir ainda mais, Silvestre. Essa é a tendência? Deve ser. Esse desencorajamento também, claro, tem a ver especificamente com essa situação, mas tem de maneira mais, digamos assim, mais ampla, a falta de perspectiva, né, no sentido de arrumar emprego. Ou seja, você tem, como as pesquisas têm revelado, você tem um crescimento do desalento. E certamente dentro desse contingente grande de pessoas desalentadas devem estar também aí as mulheres, né? Uma situação acentuada pela própria pandemia. Então é uma situação de muita dificuldade do ponto de vista do mercado de trabalho, mas que afeta mais, de forma mais intensa, as mulheres, sobretudo em razão um pouco dessas características que nós mencionamos, né? E isso faz com que as mulheres, digamos assim, que já têm normalmente desvantagem no mercado de trabalho, essas desvantagens se acentuem. Esse é um ponto que também é importante ressaltar. As mulheres já têm essa desvantagem no mercado de trabalho. Durante a pandemia isso foi agravado, mas na verdade não é exatamente culpa da pandemia a situação da trabalhadora hoje. Na verdade, durante esse período, inclusive, as mulheres trabalhadoras, elas não tiveram qualquer tipo de política, qualquer tipo de apoio setorial específico para elas, para que elas não caíssem no desemprego, ou para a proteção da renda mesmo, especificamente da mulher, né, Silvestre? Quer dizer, você tem razão, quer dizer, você não teve por parte do poder público em particular, quer dizer, iniciativas políticas voltadas para a situação das mulheres, né? Você teve, como todos nós, você teve iniciativas políticas setoriais, segmentadas, etc., mas você não teve especificamente uma política voltada para esse segmento importante da população, que são as mulheres, né? Então isso também, obviamente, que acaba agravando a situação da mulher no mercado de trabalho. Mas você tem razão, quer dizer, a situação de maior precariedade, digamos assim, de precarização do ponto de vista da inserção no mercado de trabalho da mulher, ela já é, né, pior do que a dos homens. O que ocorreu é que com a pandemia isso se acentuou, né? Tá certo, Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, e até amanhã. Tá bom, então, até amanhã, Glauco. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre.